As obrigações assumidas, elas devem ser fielmente executadas. Isso significa que o comportamento que o indivíduo se obrigou a desempenhar deve ser prestado exatamente como foi determinado em contrato. Nesse sentido, é fácil concluir que a inexecução ou descumprimento da obrigação resultará no inadimplemento. A princípio, é importante fazermos um breve esclarecimento no que tange os tipos de inadimplemento, que são os inadimplementos absolutos e os relativos, para termos uma melhor compreensão do assunto. Em via de regra, o inadimplemento é superficialmente o não cumprimento da obrigação, a qual o indivíduo se obrigou a executar. Como foi dito anteriormente, em relação ainda ao inadimplemento relativo, que é aquele que incorre ao devedor ou credor em mora, se não cumprir determinada obrigação. A obrigação, nesse caso, ainda pode ser cumprida, mesmo após a data acordada para seu adimplemento, por possuir ainda utilidade. Neste caso, o efeito do inadimplemento é a mora, ou seja, o retardamento da prestação. Já no caso do inadimplemento absoluto, que é o que vamos relatar nesse vídeo, fica ainda o devedor em possibilidade de cumprir a obrigação, uma vez que não cumpriu no prazo determinado no contrato, culminando assim nas perdas e danos. Bom, como exemplo de inadimplemento absoluto, podemos citar um contrato de prestação de serviços, em que o objeto da referida obrigação seja a gestão e o preparo de um evento. Bom, nesse mesmo caso, se o objeto da obrigação incluir a preparação do local, as acomodações para os convidados e a alimentação, e na data convencionada os contratantes não comparecerem ao local, teremos um caso de inadimplemento absoluto, em razão da impossibilidade da prestação do serviço em outra data que não a aprazada pelos sujeitos. Em relação à perda total do objeto, está previsto no artigo 395, parágrafo único do Código Civil de 2015, diz que o inadimplemento absoluto se caracteriza por criar uma impossibilidade ao credor de receber a prestação devida, convertendo-se a obrigação principal em obrigação de indenizar. A partir do descumprimento da obrigação, a prestação se torna inútil para o credor, de modo que, se prestada, não mais satisfará as necessidades do mesmo. As causas do inadimplemento, quando se trata de caso fortuito ou força maior, podemos encontrar uma justificativa no artigo 399 do Código Civil de 2015, no qual diz que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Ainda em relação ao impedimento do cumprimento da obrigação por caso fortuito ou força maior, é importante evidenciar as exceções existentes neste aspecto. A realização de um negócio jurídico parte do pressuposto de que tudo ocorrerá normalmente e se, por acaso, isto não ocorrer, a parte contrária não terá culpa. Entre aspas, ela se obriga. O artigo 1058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde afirma que o devedor não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, salvo convenção ou determinação específica da lei. Infringir um dever jurídico representa cometer certa infração a deveres previsto numa relação contratual ou numa norma. Dessa forma, a responsabilidade civil será classificada de acordo com a natureza da infração, podendo ser chamada de responsabilidade contratual, quando violado um dever previsto no contrato, ou responsabilidade extracontratual, quando violado um dever fora de um contrato. No que tange aos efeitos do inadimplemento absoluto, responsabilidade civil tem a seguinte premissa, segundo o autor Gomes,
no seu livro lançado em 2004, na página 79. Quem infringe um dever jurídico lato sensu, provocando um dano a outrem, será obrigado a indenizar pelo prejuízo causado. O Código Civil aponta como efeitos do inadimplemento culposo da obrigação a mora, perdas e danos, juros, cláusula penal e arras. Nota-se que o legislador civil aplica tais efeitos para o não cumprimento de qualquer obrigação, seja esta contratual ou extracontratual. Quanto ao tema, efeitos do inadimplemento, cabe enfatizarmos algumas abordagens atuais, a saber, a indenização em caráter pedagógico e a indenização pela perda de uma chance. A indenização em caráter pedagógico busca evitar que a conduta ilícita seja novamente praticada. Além disso, procura aplicar ao infrator uma medida punitiva, no sentido de que este sinta uma perda significativa em seu patrimônio. Por meio desta diminuição patrimonial, objetiva-se, portanto, evitar que a mesma conduta reprovável pela sociedade ocorra reiteradamente, demonstrando com isso a intolerância do Estado em face a tais comportamentos. Entendemos que a indenização em caráter pedagógico possui natureza preventiva, à medida que tem por escopo evitar que outros repitam o ato considerado indigno pelos padrões da sociedade.